pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai dar início então a mais uma aula, tá? Na aula passada, então, eu deixei pra vocês uma tarefa de casa que vocês deveriam fazer. E ela tá lá na página 390 da apostila, tá? Então vocês deveriam ter entrado lá no plural, né? Procurar a apostila de vocês, né? E fazer essa atividade aí, número 1. Então ela fala assim: desenvolva algebricamente as multiplicações. Então a gente vai efetuar essas multiplicações aqui, ok? Então vamos começar com essa daqui, ó. A gente vai fazer uma distributiva aqui. Então, x sobre 2 vezes x sobre 2 vai dar... Então, x vezes x é x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. X sobre 2 vezes menos 2. Então, vai dar menos 2 vezes x sobre 2. Agora aqui, 2 vezes x sobre 2. Então, vai dar mais 2 vezes x sobre 2. 2 vezes menos 2, mais com menos, menos. Então, aqui vai dar 4. Na hora de resolver isso daqui, a gente poderia simplificar, né? O 2 com o 2, aqui o 2 com o 2. Aí ia ficar menos x mais x. Só que acontece, a gente tem 2x sobre 2 negativo, mais 2x sobre 2 positivo. A gente já pode aqui mesmo simplificar esses dois, ó. Certo? Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4 menos 4. X ao quadrado sobre 4 menos 4. Vocês se lembram que na aula passada a gente fez o último exercício, o número 4 que a gente fez, a gente falou o seguinte, ó, que quando a gente tem dois números aqui somando e esses mesmos números aqui subtraindo por uma multiplicação, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha só, qual que é o quadrado de x sobre 2? X ao quadrado sobre 4. Qual que é o quadrado de 2? 4. E aí separado pelo sinal de menos. Tá vendo? Vamos fazer agora isso daqui. O que eu quis mostrar com isso? Que a gente nem precisava ter feito essa conta aqui, né? A gente podia direto ter feito aquilo ali, tá? Colocado o resultado final. Aqui, vocês se lembram como que faz, né? Quando a gente tem dois termos elevado ao quadrado, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, então a gente tem a ao quadrado e a gente vai elevar isso aqui ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é a ao quadrado, vezes o segundo, que é o 5. Mais o quadrado do segundo, então vai ser 5 ao quadrado. Vou tentar pôr pequenininho aqui embaixo para caber, tá? A ao quadrado, então 2 vezes 2 é 4, né? Então vai ficar a quarta. Mais 2 vezes 5, 10. E aí a gente copia o a ao quadrado. Mais 5 vezes 5, 25. Muito bem. Então, acabamos aí a letra B, ok? A letra C vai ser também um trinômio quadrado perfeito, né? Então, vamos lá. O quadrado do primeiro. Agora, aqui é menos, então a gente vai colocar um menos aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, o segundo aqui é o C, né? Mais o quadrado do segundo. Eu vou pôr esse menos aqui em cima, ó, e daí eu vou continuar aqui embaixo, tá? 3 ao quadrado, 9. B ao quadrado, B à quarta. Menos 2 vezes 3, 6. B ao quadrado, C. Mais C ao quadrado. Ok? Agora aqui, esse aqui a gente vai fazer igual lá de cima, ó. 3b ao quadrado, a gente faz a distributiva, ó. Esse vezes esse vezes esse. Depois esse vezes esse e esse vezes esse, tá bom? Então, 3b ao quadrado vezes 3b ao quadrado. Então, vamos multiplicar os números, ó. 3 vezes 3, 9. b ao quadrado vezes b ao quadrado, b à quarta, certo? 3b ao quadrado vezes c, então vai ser positivo, vai ficar 3b ao quadrado c. Menos c vezes 3b quadrado, então vai ficar menos 3b ao quadrado c.
C vezes C, C ao quadrado. Mais com menos, menos. Então, vai ficar menos C ao quadrado. Olha só, aqui a gente tem 3b ao quadrado C e aqui a gente tem menos 3b ao quadrado C. Simplificamos, então isso vai dar quanto? 9b à quarta menos C ao quadrado. Então, vocês se lembram daquilo que a gente viu, né? Quando a gente tem a diferença de dois quadrados, a gente tem o quadrado do primeiro, então, ó, 3 vai ficar 9, b ao quadrado, b à quarta, menos o quadrado do segundo, c ao quadrado. Aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos xy, menos xy. Xy vezes 1, xy positivo. Xy vezes menos xy vai dar menos x ao quadrado, y ao quadrado. Menos xy mais xy, cortamos, simplificamos, né? Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado, y ao quadrado. De novo, ó, quando a gente tem a diferença de dois números iguais, a diferença não, né? O produto da soma pela diferença, então a gente tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certinho? Então, corrijam aí, que a gente vai lá para a página 386 para a gente continuar o conteúdo, tá bom? Então, lá na página 386, ele vai falar pra gente sobre a diferença de dois quadrados e o produto da soma pela diferença. Então, vamos começar aqui pelo produto da soma pela diferença. A gente já viu isso na tarefa de casa, tá? Que eu já fui mostrando pra vocês. O que é o produto da soma pela diferença? O que é um produto? Na matemática, né? O produto na matemática, ele é o resultado da multiplicação, né? É uma multiplicação. Então, o produto... Se eu falar qual é o produto de 2 e 3, é a gente fazer 2 vezes 3, então vai dar 6, né? Então, o que é o produto? É uma multiplicação. Então, ele fala sobre o produto da soma pela diferença. Então, a gente vai pegar duas coisas iguais e vai somar elas e a gente vai subtrair elas, tá? Então, é a soma e a diferença. A diferença é uma subtração, a gente aprendeu, né? Que diferença, quando a gente fala de diferença, a gente está falando de uma subtração. Então, olha aqui esse exemplo aqui. Então, o produto é produto. Então, aqui a gente tem vezes, tá vendo? A gente tem duas coisas e a gente tem um produto aqui da soma pela diferença. Então, nós temos duas coisas iguais, que é o x e o y. Aí, eles estão somando e eles estão subtraindo, tá? Então, como que a gente faz isso? Vamos fazer a distributiva, então. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos y, menos xy. Y vezes x, mais xy. Y vezes menos y, menos y ao quadrado. Então, qual que vai ser o resultado disso daqui, ó? O menos xy e o mais xy, a gente pode simplificar. Então, vai dar x ao quadrado menos y ao quadrado, que foi que a gente viu na tarefa de casa. Então, todas as vezes que a gente tem o produto da soma pela diferença, a gente tem o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, tá? Por causa dessa distributiva que a gente fez aqui, ó. A gente já viu que isso dá certo, tá? Por que dá certo? Ó, a gente tá multiplicando x vezes x, então ele vai ser elevado ao quadrado. Depois, quando a gente fizer a multiplicação de x vezes y e y vezes x, vai dar a mesma coisa, só que um vai dar positivo e o outro vai dar negativo. Então, um positivo com um negativo vai simplificar, né? Vai dar zero aqui, então ele não aparece aqui. E aí, quando a gente multiplicar os segundos termos, ele vai dar negativo, porque um é positivo e um é negativo. Positivo com negativo vai dar negativo e a gente eleva ele ao quadrado, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, então, ó. Então, agora, eu não vou mais fazer a distributiva, eu já vou fazer direto. Olha só, eu tenho A mais 3 vezes A menos 3. Então, eu tenho o produto, porque ó, é uma coisa multiplicando com outra. Então, aqui a gente tem um produto de uma soma por uma diferença, tá?
Podia ser também de uma diferença por uma soma. Podia estar o menos aqui e o mais aqui, não tem problema, tá? Mas, por enquanto, tá soma e diferença. Então, como que a gente resolve isso? A gente pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos o segundo termo e eleva ao quadrado, tá? Quanto que é 3 ao quadrado? 9, né? Então, vai ficar a ao quadrado menos 9. Se a gente fizesse essa distributiva, ia dar exatamente isso, porque ia dar assim, ó, a vezes a ao quadrado. A vezes menos 3 ia ficar menos 3a. Daí ia ficar 3 vezes a mais 3a. Menos 3a com mais 3a ia simplificar. E 3 vezes 3 ia dar 9, tá? Então, fechou aí. Então, beleza. Então, a gente já viu o produto da soma pela diferença. E a diferença de 2 quadrados? Então, ó, a diferença é uma conta de menos. De 2 quadrados. Quem são os quadrados aqui? X ao quadrado e 36. Mas diferença de 2 quadrados, o 36 é um quadrado? É. Como que a gente descobre quem que é ele? É só a gente descobrir que número elevado ao quadrado que dá 36. Qual número que é elevado ao quadrado dá 36? É o 6, não é? Então, a gente pode escrever da seguinte forma, ó. X ao quadrado menos 6 ao quadrado. E quem que vai ser isso? Agora, a gente vai sair disso daqui, da diferença de 2 quadrados, para chegar no produto da soma pela diferença, tá? Então, é só a gente pegar o primeiro termo mais o segundo termo, vezes o primeiro termo menos o segundo termo, tá? Então, aqui a gente tem que elevar ele ao quadrado, e a gente vai pegar só o 6. Não é para pegar o 36, tá? Agora, se você pensasse o seguinte, ai, mas eu não sei que número que é o quadrado dá 36. Então, você extrai a raiz. Qual que é a raiz de 36? É 6. Então, o número que é elevado ao quadrado dá 36 é 6. Por exemplo, se aqui tivesse o número 121, quem será que é elevado ao quadrado dá 121? Não sei. Então, você tira a raiz do 121. Aí você vai ver que vai dar 11. Então, 11 ao quadrado dá 121, tá? Essa explicação toda, ela tá lá na página 386. Mas eu quero que no caderno de vocês coloquem, tá? Página 386 e copie isso que eu coloquei aqui, tá bom? Então, pausa o vídeo e copia. Assim que terminar, pode dar play no vídeo de novo, que eu vou começar com vocês lá na página 387. A gente vai fazer o exercício número 1 e o exercício número 2, tá bom? Então, lá na página 387, o exercício número 1 fala o seguinte: desenvolva os seguintes produtos. Então, a gente vai desenvolver esses produtos da forma que a gente aprendeu agora, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui o produto da soma pela diferença. Como que a gente vai escrever ele? Sendo a diferença de 2 quadrados, tá? Então, vamos lá. É só a gente... Ó, eles não são iguais aqui? Um positivo, um negativo. Então, a gente pega o primeiro e eleva ao quadrado. Então, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado é a ao quadrado mesmo, né? Menos, aí a gente pega o segundo e eleva ao quadrado. Prontinho, acabou. É só isso. Muito fácil, né? Aqui. Ó, o produto da soma pela diferença. Aí, agora tá trocado? Eu falei pra vocês que não importa, né? Se tá a diferença pela soma, a soma pela diferença, tá? Não tem importância. Então, vamos lá. A gente vai pegar o primeiro termo, que é 4 nonos, e vamos elevar ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16. 9 ao quadrado, 81. Menos, porque a gente sempre vai colocar o menos, x ao quadrado. E acabou, tá? Aqui, temos um produto de uma soma por uma diferença. Então, vamos lá. 0,8 ao quadrado dá 0,64. Que 8 vezes 8 é 64, né? Menos b ao quadrado é b ao quadrado mesmo, né? Prontinho. Aqui temos o produto de uma soma por uma diferença. Então, vamos pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Menos o segundo termo ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. M ao quadrado é
o m ao quadrado mesmo, ok? Agora aqui também temos de novo, ó, o produto da soma pela diferença. Então, 3x sobre 5 ao quadrado, então 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, menos 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 3. Agora, presta atenção aqui na letra F. A gente tem 4 menos 3m quadrado, menos 3m quadrado, menos 4. Tá vendo que eles estão em ordem diferente? Então, a gente vai ter que arrumar. Quem que vai na frente e quem que vai atrás? O número que vai atrás é o que vai trocar o sinal, ó. Os números da frente, os primeiros termos, eles têm sinais iguais, tá vendo? E os de trás que tem sinal trocado, ó. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais, é menos, menos, mais. Então, quem vai na frente aqui é quem tem o sinal igual. Quem que tem o sinal igual aqui? O menos 3m quadrado, não é? Então, a gente vai deixar o menos 3m quadrado na frente. Ou então, vou fazer de um jeito mais fácil aqui pra gente. Eu acabei de ver aqui, ó. Deixa eu pensar. Não, vou colocar o menos mesmo na frente, tá? Não tem importância. Eu ia colocar em evidência, mas acho que não vai precisar. Vamos colocar vamos trocar de lado aqui, ó. Vou colocar o menos 4. Eu vou deixar aqui, que tá positivo aqui na frente, vou deixar, tá? Então, eu vou colocar o 4 aqui na frente, ó. Vou colocar 4 menos 3m quadrado. Vou fazer dessa forma, ó, que acho que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, eu vou colocar o 4 na frente e o menos 3m quadrado lá atrás, ó. Menos 4 na frente, menos 3m quadrado aqui atrás. Aí, eu vou colocar em evidência o meu sinal. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu copiei essa. E aqui eu coloquei o 4 pra frente e o 3m ali atrás, pra ficar os mesmos termos que tá aqui na primeira. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o meu sinal de menos em evidência. Então, ó, vai ficar o seguinte. O menos aqui na frente. Nessa daqui eu não vou mexer. Então, ela vai ficar 4 menos 3m quadrado. Aí, aqui eu tirei o menos pra fora. Então, vai ficar o 4 positivo. Aí, aqui vai ficar mais, porque eu tirei o menos pra fora. 3m quadrado. Pronto, ó. Agora, a gente tem o produto de uma soma por uma diferença, tá? Então, a gente vai copiar o sinal de menos. Então, quem que a gente vai ter aqui? 16, né? Porque 4 ao quadrado é 16. Menos 3m quadrado vai dar 9m à quarta. Então, 9m à quarta, tá? Aí pode distribuir o sinal se quiser ali, deve ficar 9m à quarta menos 16. Ou pode deixar assim também que não tem problema, tá bom? Então, tá aí feita a nossa número 1, tá? Então, copiem tudo isso aqui no caderno de vocês, tá? Bem bonitinho. E aí, eu vou apagar e a gente vai fazer a número 2, tá bom? Agora, aqui na número 2, ele fala assim, fatória as diferenças de 2 quadrados. Então, agora a gente tem a diferença de 2 quadrados e a gente vai escrever ele de que forma? Pelo produto da soma pela diferença, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente fazer isso, é só a gente tirar a raiz, né? E escrever o produto da soma pela diferença. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter um produto aqui, certo? Onde um vai ser mais e o outro vai ser menos. E quais são os números que eu vou colocar aqui? É só eu tirar a raiz desses números. Então, a raiz de p ao quadrado é p, tá? É só tirar o quadrado, né? Raiz de 9, 3. E de q ao quadrado, q. Pronto, vou copiar aqui. P e 3q. Tá? Então, vai ser o produto de p mais 3q e p menos 3q. Tá bom? Aqui, qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Aí, a gente vai pegar o f, né? Mais raiz de 25, 5. E aí, a gente vai copiar aqui a mesma coisa, só que agora com o sinal de menos, ok? Então, ficou assim. Aqui, a ao quadrado vai ficar o a. Raiz de 4, 2.
de b ao quadrado b, de 9 é 3. E aí a gente vai copiar a mesma coisa, só que com o sinal agora negativo. Ok? Certinho, né? Letra D. Qual que é a raiz de 0,04? 0,2. Então, 0,2 mais m e 0,2 menos m. Tá? Só escrever sem o quadrado aqui. Aqui a gente tem z à quarta. Qual que é a raiz de z à quarta? É z ao quadrado, né? Então, nós vamos ter z ao quadrado mais 1, porque a raiz de 1 é 1, e z ao quadrado menos 1, ok? E aqui a raiz de 25 é 5, então temos 5w mais t ao quadrado, porque a raiz de t à quarta é t ao quadrado, e 5w menos t ao quadrado, ok? Então vai ficar assim a nossa número 2, tá bom? Pausa aí o vídeo para vocês corrigirem e depois vamos lá na página, acho que é 389, que a gente vai fazer o teste número 1 e o teste número 2, tá? Deixa eu só olhar a página aqui certinho. É 389 mesmo, tá bom? Então, copia isso aqui no caderno de vocês e... Ah, vocês não vão na página 389, né? Eu tô achando que vocês estão com a apostila aí, gente. Mas aí a gente vai fazer o teste, tá bom? Eu vou ler ele pra vocês e a gente vai fazer ele aqui na lousa, tá? Então, ali no número 1 do teste, ele fala assim: na região central de uma cidade, há 2 praças quadradas de lados A e B. Então, a gente tem uma praça quadrada de lado A e a gente tem outra praça quadrada de lado B. Então, essa aqui tem lado A e essa aqui tem lado B. E eu desenhei assim porque ele fala que a praça A é maior que a praça B, tá? Ele fala assim, sendo A maior que B, tá? Então, ele fala isso pra gente. Então, a praça A é maior que a praça B, ok? Assinale a alternativa que represente na forma de um produto notável a diferença das áreas desses quadrados. Aí tem a alternativa ali que eu não vou colocar pra vocês, tá? Mas vamos fazer o cálculo aqui. Então, como que vai ser representado, então, a diferença das áreas dessas 2 praças? É isso que ele fala aqui, ó. Assinale a alternativa que representa, na forma de um produto notável, a diferença das áreas desses quadrados. Então, a gente vai falar de diferença de áreas. Diferença é menos, não é? Então, a gente vai pegar a área de uma praça menos a área da outra. Quando a gente vai falar de uma diferença de uma área, a gente sempre tem que pegar a maior menos a menor, senão vai dar um número negativo, tá? Então, quem que é a maior? É a praça A. Qual que é a área dessa praça de lado A? Ela não é um quadrado? Então, tudo isso aqui vai medir A, né? Aqui é A e aqui é A. Assim como essa também é quadrada e tudo isso daqui vai medir B. Então, qual que é a área dessa daqui? É lado ao quadrado, então vai ser A ao quadrado. E a área dessa daqui? B ao quadrado, certo? Aí ele fala qual que é a diferença das áreas. Então, a diferença das áreas é a maior menos a menor. Só que a gente não tem essa alternativa lá. O que a gente tem lá é A mais B vezes A mais B, A mais B vezes A menos B, A menos B vezes A menos B ou A menos B ao quadrado. Qual será que é a resposta? Bom, a gente já aprendeu a fazer isso daqui, não é? Quando a gente tem a diferença de 2 quadrados, a gente escreve pelo produto da soma pela diferença. Então, vai ser A mais B vezes A menos B, tá? Então, escrevam isso aí no caderno de vocês, tá bom? E essa é a alternativa B, tá? Essa é a letra B. Ok? Então, pode escrever isso aí no caderno de vocês. E aí, a gente vai fazer o número 2 do teste também, tá? Ele fala assim: simplifique a seguinte expressão de produtos notáveis. 2x mais y
ao quadrado menos 2x menos y ao quadrado menos 4xy. Ele quer que a gente simplifique isso daqui. Daí ele pergunta se vai dar 4xy, 2xy, 0 ou menos 4xy. Bom, como que a gente vai fazer isso daqui? Ó, vamos pensar nisso daqui primeiro, ó. Vamos deixar esse menos 4xy para lá e vamos pensar nisso daqui, ó. A gente tem aqui 2xy elevado ao quadrado e a gente tem aqui 2xy também elevado ao quadrado, tá vendo? Então, a gente tem um termo elevado ao quadrado menos outro termo elevado ao quadrado. Como que a gente faz isso? Ó, quando a gente tem... Aqui a gente tem a diferença de dois quadrados. Como que a gente faz a diferença de dois quadrados? Um mais o outro vezes um menos o outro. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, quem que é o nosso primeiro termo aqui? 2x mais y... Ó, então, é o primeiro termo, que é esse daqui, mais o segundo termo. Então, mais o segundo termo, que é 2x menos y. Vezes... Agora, ó, é o primeiro termo menos o segundo termo. Então, quem que é o nosso primeiro termo? 2x mais y menos o segundo termo. Então, vai ficar menos 2x... E aqui eu vou ter que fazer jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Y. Pronto. Isso daqui tá aqui. Aí vai ficar menos 4xy. Quanto será que vai dar isso daqui? Agora a gente vai simplificar algumas coisinhas, ó. Y menos y, 0. 2x mais 2x, 4x. 2x menos 2x, 0. Y mais y, 2y. E tá multiplicando, né? Então vai ficar vezes 2y. E aí, menos 4xy. 4 vezes 2, 8. Então aqui a gente tem 8xy menos 4xy. Quanto que é 8 menos 4? 4. Então vai ficar 4xy. Ok? E acabamos aí. Então, essa vai ser a resposta número 2 e a letra A, tá? Então, marca aí no caderno de vocês que vai ser a letra A. Que aí, quando vocês pegarem a apostila, vocês vão marcar aí, tá bom? E aí, gente, por hoje, é só isso que eu vou passar pra vocês, tá? Aí, eu vou deixar pra vocês fazerem em casa... Lá na página 390, o exercício número 2 e o exercício número 3, tá? Na tarefa de casa. Então, a número 2 fala assim, ó. Fatore completamente cada uma das expressões identificando o caso de fatoração. Fator comum, agrupamento, trinômio quadrado perfeito ou diferença de dois quadrados. Se necessário, faça a verificação. Então, vão ter vários tipos lá. Pode ser que tenha quadrado perfeito, que é aquele que a gente fez, né? O quadrado primeiro, duas vezes do primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Pode ser que tenha a diferença de dois quadrados. Pode ser que tenha de colocar um número em evidência, tá? Então, vou fazer isso. Na número 2. E a número 3... É a 2 e a 3, né? A número 3 fala assim, desenvolva as multiplicações para obter trinômios do segundo grau. Então, vocês vão desenvolver elas, tá? É só fazer a... Na verdade, gente, deixa. Vai ser só a número 2, tá? A número 3 eu vou deixar pra próxima aula, tá bom? Vocês vão fazer a distributiva, mas ela é bem facinho, mas com a explicação da próxima aula vai ficar mais fácil, tá? Então, façam só a número 2, tá? Bem pouquinha tarefa, tá? Ela vai da letra A até a letra H, tá bom? Mas é bem simplesinha de fazer, ok? Então é isso, tenham um ótimo dia, um bom restinho aí de semana pra vocês e até quinta-feira, tá? Tchau!